E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver uma divisão da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós vamos fazer ali a divisão do Antigo Testamento nos livros do Antigo Testamento. A gente sabe que existem lá a Torá, o Pentateuco e mais o que mais que existe ali dentro do Antigo Testamento. Você consegue dividir, fazer uma divisão ali uma divisão literária, uma divisão de livros ali do Antigo Testamento para você conseguir preparar o seu sermão, para você conseguir falar na igreja, dar uma escola dominical, uma aula de escola dominical, alguma coisa assim. Vamos aprender agora a dividir o Antigo Testamento. Vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar para vocês como que faz isso aí dentro da sua Bíblia. Pega o índice da sua Bíblia, abre aí agora e vem acompanhar aqui comigo. Vamos lá? Então aqui eu deixei separado para vocês o Antigo Testamento dividido, tá? A organização dos livros do Antigo Testamento. Vamos começar aqui pelo Pentateuco, tá? A gente começa ali pelo Pentateuco, que é, na verdade, a Torá, né? A Torá, dentro da Bíblia, a gente chama ela de Pentateuco. São os 5 livros da lei, né? Então, os 5 livros da lei a gente chama de Pentateuco. E, na verdade, no início lá, o povo de Israel e os judeus chamam ele de Torá, tá? Vamos voltar aqui. Então, a Torá, o Antigo Testamento, é composto por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois da Torá, depois do Pentateuco, a gente tem os livros poéticos. Vamos ver os livros poéticos. Os livros poéticos, a gente tem lá Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é o Cântico dos Cânticos. Os livros poéticos, eles também podem ser chamados de livros sapienciais, livros de sabedoria. A gente tem 2 livros sapienciais, livros de sabedoria, que são aqui, ó, Provérbios e Eclesiastes. São livros de sabedoria, livros onde Salomão, ali na sua velhice, ele passa a sabedoria para os seus discípulos, passa a sabedoria para os seus para o seu povo, a quem ele estava ali ensinando. Então, esses 2 livros são livros de sabedoria. Agora, Jó e Cantares são livros novelísticos, né? Livros que contam histórias, livros que contam ali o que aconteceu realmente, mas histórias. Cantares, por exemplo, que é o Cântico dos Cânticos, a gente pode interpretar como Salomão fazendo uma declaração para sua noiva. Alguns dizem que é Deus falando com o seu povo, alguns dizem que é Jesus falando com a igreja, ou Jesus falando com sua mãe, né? Então tem algumas interpretações teológicas ali que a gente pode fazer. Mas Jó e Cantares são livros poéticos, mas também livros novelísticos, livros de histórias novelísticas ali. E o livro poético em si é Salmos. Salmos é um livro poético, um hino, oração, mensagem. Então tem várias coisas ali nos Salmos para a gente estar vendo. Depois dos livros poéticos ou sapienciais, a gente tem os profetas maiores, né? Que são aqui Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Jeremias e Lamentações são livros de Jeremias. Lamentações são livros de Jeremias, né? E aí eles são separados dos menores por uma única questão, pelo tamanho, né, da escrita. Então, esses são os maiores, pelo tamanho da escrita, né, que são muito mais, tem muito mais informação ali, muito mais escrito, do que os menores. E aí nós temos os livros históricos, alguns livros históricos da Bíblia, que a gente vai ver aqui agora, ó. Então, os livros históricos, eles são 12 livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e termina ali em Esther. Então esses são os 12 livros históricos. São 12 livros que contam a história do povo de Deus, a história do povo dos judeus da época, dos hebreus, do povo de Deus, do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Então tudo que eles passavam ali era contado ali. Tudo que se passa nesses 12 livros históricos, eles se remetem à Torá. Tudo que se passa ali, que o povo passa, algumas coisas ali, ou todas as coisas que são relatadas, que o povo está passando, ela é transmitida através da Torá. Até
a Torá. Então tudo que você pode ver também, desde Pentateuco, que é a Torá, né? Os poéticos, as sabedorias, os profetas maiores, profetas menores, históricos, todos eles, se você prestar bastante atenção, fazer ali um estudo em cima, eles sempre estão falando da lei. Depois disso, depois dos livros históricos, nós temos os profetas menores, que são os 12 profetas. Os profetas menores são 12, então muita gente chama de os 12 profetas, né? Então, em relação aos 12 profetas, a gente tem aqui, ó, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são os 12 profetas aí do Senhor, né? Então assim, a diferença entre os maiores e os menores é só realmente o tamanho do texto, o tamanho do livro, né? O que foi escrito ali, a autoria deles, né? E a gente tem ali, então, dividido em 5, né? Então você pode ver que o Pentateuco, a Torá, são 5 livros e o Antigo Testamento é dividido em 5 partes. A Torá, Pentateuco, os poéticos e sabedoria, profetas maiores, históricos e profetas menores. Cada um deles tem alguma relação com a Torá, tem alguma relação com o Pentateuco. Então assim é dividido o Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, qualquer nome aí que você queira chamar o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ou Primeiro Testamento. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho para toda semana ter um vídeo aí, tá? E deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e sugestões de conteúdos também pra gente estar criando para vocês. Até mais, pessoal!